Quando você empresta um dinheiro a alguém, é de se esperar que haja um retorno por esse empréstimo, não é mesmo? Então, a taxa de juros nos investimentos de renda fixa nada mais é do que você receber um valor a mais do dinheiro que você emprestou, por exemplo, ao governo, ao banco ou a alguma empresa. Existem dois tipos de taxa de juros, a taxa de juros simples e a taxa de juros compostos. Você com certeza já ouviu falar delas na escola, mas o que muitos não sabem é que elas podem te trazer bons retornos nos seus investimentos, principalmente a de juros compostos, e é exatamente isso que eu te explicarei no vídeo de hoje, a mágica dos juros compostos nos investimentos de renda fixa. Então fique comigo até o final e já deixe seu joinha pra gente. A diferença principal entre essas duas taxas é que a taxa de juros simples incide sempre apenas em cima do valor que você investiu inicialmente. Já a de juros compostos tem um efeito que chamamos de bola de neve, porque a rentabilidade sempre ocorre em cima do montante total acumulado no mês anterior. Não ocorre a rentabilidade mensal apenas em cima do valor que você investiu inicialmente. Eu vou te dar um exemplo para esclarecer melhor essa diferença. Suponha que você emprestou ao banco um valor de R$1.000, ou seja, que você comprou um título do CDB com esse valor e que a rentabilidade desse investimento esteja igual a 10% ao mês. Caso a rentabilidade ocorresse em juros simples, então no primeiro mês, após o seu dinheiro ser investido, você teria ganhado R$100 de juros, que corresponde a 10% dos R$1.000 aplicado. Então, no final do primeiro mês, você teria disponível R$1.100. No segundo mês, haverá novamente uma rentabilidade de 10%, só que em cima dos R$1.000 investidos inicialmente. Ou seja, no segundo mês, você terá ganhado de juros mais R$100, totalizando no segundo mês R$1.200. No mês seguinte, a história vai se repetir, você terá então R$1.300 e assim por diante. Você observou que o rendimento mês a mês com juros simples sempre ocorre em cima do valor inicial de R$1.000? Pois bem, mas e com relação para os juros compostos? Vamos repetir agora o mesmo exemplo anterior, só que considerando o efeito dos juros compostos. Então suponha que você emprestou novamente ao banco a uma taxa de 10% ao mês os R$1.000. No final do primeiro mês, você terá obtido uma rentabilidade de R$100 e o seu capital final desse mês será de R$1.100. Até aí está igualzinho ao exemplo anterior. A partir do segundo mês é que começa a mágica dos juros compostos. Para calcular a rentabilidade que você terá no segundo mês, o seu capital agora não é mais R$1.000, mas sim R$1.100. Então 10% de R$1.100 equivale a R$110. Ou seja, no segundo mês, você terá obtido uma rentabilidade de R$110, ao invés de R$100, como ocorreu com os juros simples. No final do segundo mês, você estará com um montante de R$1.210. E no terceiro mês, qual seria a sua rentabilidade? Isso mesmo, 10% de R$1.210, que te dará R$121. Então, no final do terceiro mês, você estará com R$1.331. Veja que se fosse uma taxa de juros simples, você estaria com um montante de apenas R$1.300. E se você continuasse com essa comparação ao longo do tempo, a rentabilidade dos juros compostos dispararia em relação ao dos juros simples. Por isso que os juros compostos têm esse nome que sempre falamos, que é o efeito bola de neve, porque ao longo do tempo, esse montante ele tende a aumentar cada vez mais, como se fosse uma bola de neve rolando, que só vai aumentando de tamanho. Para você visualizar melhor esse efeito de bola de neve dos juros compostos, eu vou te mostrar um gráfico que irá aparecer aqui na tela para você, em que eu vou comparar a rentabilidade desse exemplo obtida tanto para os juros simples quanto para os juros compostos em função do tempo. Veja que quanto maior é o tempo do investimento, maior será o montante para os juros compostos comparado aos juros simples. A diferença entre eles tende a aumentar cada vez mais com o tempo. Enquanto no juros simples o valor aumenta em linha reta, nos juros compostos há um salto no valor no decorrer do tempo, de forma exponencial. Agora eu vou te contar um segredo. Na prática, quase ninguém usa os juros simples. Praticamente todo mundo sempre utiliza os juros compostos. No vídeo, eu enfatizei sobre como seria uma rentabilidade nos investimentos, considerando taxas de juros simples ou taxas de juros compostos.
Mas a lógica, gente, funciona também para os empréstimos. Ou seja, se você pegar seu empréstimo numa taxa de juros compostos, você também teria o efeito bola de neve sobre o valor da sua dívida e ela aumentaria exponencialmente. Então, muita atenção ao se endividar para evitar de pegar uma dívida em que incidam os juros compostos, o que infelizmente ocorre na grande maioria das vezes. Na verdade, o ideal é você evitar de se endividar e investir o máximo possível, ou seja, você deve passar a receber juros ao invés de ter que pagar juros. Eu espero que tenha ficado bem claro como funciona a mágica dos juros compostos nos investimentos e a diferença entre os juros simples e os juros compostos. Qualquer dúvida que tiver, deixe nos comentários. Beijos e até mais!